Já todos ouviram falar no El Niño, que é um fenómeno que ocorre no Pacífico Sul, que quando ocorre o El Niño, que é periódico, normalmente dá-se sempre uma elevação na temperatura do oceano. Isso faz com que a temperatura média global na Terra também acabe por sentir esse efeito e registar esse efeito. Então, quando o El Niño ocorreu, este El Niño é o El Niño que ocorreu em 1997, teve início em 1997, que é que nós vemos aqui? O gráfico é igual ao anterior, só que num período um bocadinho mais à frente. Verifica-se que em relação a esta linha de zero, a temperatura média global aumentou cerca de 0,8 graus, um bocadinho mais intensa do que o fenómeno relacionado com o vulcão. Isto é uma alteração climática? Voltei a perguntar. Não, isto também não é uma alteração climática, isto é uma variação no estado do tempo, no estado médio do tempo, e não é uma alteração climática, porque neste caso concreto ela terá durar pouco mais do que um ano. O efeito que ela durou terá sido pouco mais do que um ano. Então, eu tenho aqui dois exemplos, o Pinatubo e o El Niño, que na realidade não são alterações climáticas. E não são alterações climáticas porque, efetivamente, cada um deles terá tido uma duração no estado, durante a sua duração terá sido sempre inferior àquilo que é necessário para que possa ter a tal validade estatística. E porquê é que acham que é importante eu falar aqui no início da Revolução Industrial? Ou seja, tudo aquilo que nós hoje em dia dizemos que são as alterações climáticas, apontamos como causa principal para as alterações climáticas a emissão de gases com efeito de estufa em consequência da utilização de combustíveis fósseis. A Revolução Industrial é caracterizada por uma coisa muito importante, que é a utilização maciça de carvão para fazer as máquinas estarem a funcionar. Ou seja, este ano de 1850 é por isso muito importante. E ainda um outro dado muito curioso em 1850. Este provavelmente não saberão qual é, que é quando se inventa o termómetro com alguma capacidade para medir a temperatura com rigor, é inventado também mais ou menos neste período. Nesta altura, no final da pequena idade do gelo, é mais ou menos neste período que o termómetro realmente é inventado. Eu tenho aqui alguma gravura, portanto, tenho aqui um caso curioso a propósito da pequena idade do gelo, que é uma pintura de um pintor holandês, que é no Rio Tamisa. Durante esta época, durante esta pequena idade do gelo, era habitual as pessoas fazerem patinagem artística no Rio Tamisa. Dito outra coisa que acontecia também nesta altura, era possível atravessar o Rio Tamisa sobre a camada de gelo que suportava o peso de uma carroça, o peso dos cavalos a passar, era possível atravessar o Rio Tamisa dessa forma. Desde que terminou a pequena idade do gelo, o Rio Tamisa, nesta zona, nunca mais voltou a congelar. Mas, naquele período, era muito frequente. Ainda nesta pequena idade do gelo, aquela referência que eu fiz há bocadinho sobre a colonização da Groenlândia, as colónias vikings que ocupavam a Groenlândia desapareceram durante esta pequena idade do gelo. Ou seja, o ótimo climático medieval já não era corrente naquela altura, estávamos durante uma pequena idade do gelo e as temperaturas mais baixas, o frio, a neve, etc., voltaram a ser características da Groenlândia e a partir daí então as pessoas deixaram, os vikings que estavam lá até esse momento, deixaram de estar então na Groenlândia. As causas que eventualmente podem ser apontadas sem certezas absolutas para o ótimo climático medieval ou para a pequena idade do gelo são causas relacionadas com a dinâmica da própria Terra, a atividade vulcânica, por exemplo, com a dinâmica do próprio Sol, momentos em que o Sol liberta muito mais energia, etc. E causas relacionadas com uma coisa muito estranha, que não sei se já ouviram falar, que se chamam os ciclos de Milankovitch. Já viram este termo, este palavrão? Não. Os ciclos de Milankovitch parece o nome de um futebolista. Mas Milankovitch não era futebolista, era um cientista de origem sérvia, que estudou a forma como a Terra e o Sol se relacionavam em termos da inclinação do eixo terrestre, da órbita que a Terra descrevia, etc. E isso chamam-se os ciclos de Milankovitch. E são causas possíveis também para explicar estas alterações climáticas. E até, direi eu, também para explicar a alteração climática que estamos a sentir nos dias de hoje. Eu queria aqui mostrar, também relacionada com a atividade antrópica, esta causa que aqui está e que todos nós, e que tem a ver com todos nós. Do lado esquerdo da imagem, os resíduos sólidos urbanos. Qual é a composição do lixo que nós fazemos na nossa casa? Qual é a composição dos resíduos sólidos urbanos que nós fazemos na nossa casa? Mais de 50% é matéria orgânica. São restos de alimentos, são cascas da fruta, são cascas das batatas, etc. É matéria orgânica. Matéria orgânica tal como é uma floresta, rica em carbono. E quando esta matéria orgânica vai reagir, vai libertar um gás para a atmosfera que se chama metano. Metano, com algum CO2, etc. E o metano, tal como o dióxido de carbono, é tão prejudicial, ou pior ainda, para as alterações climáticas, daí que os resíduos, quando estão em decomposição, têm um efeito muito negativo para as alterações climáticas.